Está gravando, ok? Bom, pessoal, hoje a nossa segunda aula, né, sobre concepção estrutural, né, nós vamos hoje falar basicamente sobre ações características, né, ou seja, todas as ações que atuam numa estrutura. Eu sei que todos já têm uma boa noção disso, né, do que são ações, ações permanentes, ações variáveis. Só que aqui a gente vai ver isso de uma outra maneira, tá? A gente vai analisar as ações propriamente ditas, que são geralmente aplicadas e usuais em edifícios, tá? Nós também vamos falar aqui sobre cargas atuantes nos elementos estruturais, ou seja, como que a gente determina o carregamento numa laje, numa viga, num pilar, certo? E também nós vamos ver aqui alguns exemplos, tá? Sobre como determinar as cargas sobre esses elementos. Eu sei que todos têm uma boa ideia sobre isso, já viram isso, já não vai ser nenhuma novidade, creio eu, tudo isso que nós vamos ver hoje aqui, mas a gente vai dar um enfoque mais aprofundado, né, com relação a essas questões. Nós vamos também, na questão sobre ações características, nós vamos também focar bastante na norma 6120, na revisão mais recente dela, né, 2019, que trouxe aí uma quantidade muito significativa de mudanças, né? Ela passou de 6 páginas para 60, então isso, a quantidade de informações que hoje ela fornece, que ela propicia que a gente tenha para fazer o dimensionamento de uma estrutura ou buscar determinados carregamentos, que na prática às vezes são pouco complexo da gente conseguir. Em alguns casos, os fornecedores ou fabricantes, né, de determinados materiais ou equipamentos, eles conseguem nos fornecer esses valores, mas em alguns casos a gente não tem esses valores, né? Então, a norma ela vem com uma mudança bastante significativa, trazendo aí uma quantidade de informações bastante importantes para que a gente possa utilizar já durante a concepção da estrutura, né? Porque a concepção da estrutura, como nós já falamos isso na última aula, é a maneira como a qual nós vamos idealizar aquela estrutura. Isso vai impactar diretamente em como os carregamentos serão transmitidos entre cada um dos elementos estruturais. Então, conforme for o arranjo da estrutura que eu fizer, isso vai ter uma determinada distribuição de carregamento. Se eu mudo esse arranjo, consequentemente, eu também mudo essa distribuição de carregamento. Então, as cargas elas já passam a ser distribuídas de outra forma, né? Então, nós vamos ver isso aqui hoje, né? Então, de maneira geral, por que isso é tão importante, né? Tudo, no caso de um edifício, de uma construção, tudo que nós aplicamos numa construção produz solicitação, tá? Muitos desses materiais nós nem levamos a um detalhe tão aprofundado para determinar certos carregamentos. Por exemplo, ninguém dimensiona o peso de uma porta, ou o peso de um caixilho, né? Por outro lado, também, nós não desconsideramos os vãos das paredes quando nós determinamos o carregamento dessa parede sobre uma viga.
Então, é meio que uma coisa compensa a outra, tá? Então, esses pesos, eles acabam sendo considerados de uma forma simplificada, tá certo? Ah, pode ser feito de uma maneira mais criteriosa? Pode. Só que isso também vai demandar um trabalho maior. E às vezes essa diferença é tão pequena que não justifica esse trabalho a mais, tá? Então, uma coisa importante também, não só o peso da estrutura como um todo, mas também a questão de ações horizontais, principalmente em prédios mais altos ou edificações mais altas, que nós temos ação, né, do vento atuando sobre essas estruturas, que vão provocar deslocamentos e, consequentemente, uma mudança no carregamento, principalmente nas fundações, e não só nas fundações, né? Toda a distribuição de esforços na estrutura também muda, tá? Quando nós também falamos aqui de uma estrutura de contenção, nós também temos um tipo de carregamento. Qual é a ideia, né, disso? É mostrar que as ações que atuam numa estrutura, elas podem ser de qualquer natureza. Elas podem ser provocadas, né? Essas ações, elas podem vir a atuar numa estrutura de diversas formas, diversas maneiras, não existe um critério único para isso. E por que eu chamo a atenção disso? Justamente pelo fato de que a determinação do carregamento, né, mais do que fazer a concepção, ele é o passo intermediário para a análise estrutural. Então, eu preciso fazer esse levantamento desse carregamento de maneira bastante criteriosa, com calma, para que a resposta estrutural, né, da minha análise seja mais próximo da realidade. Qual é o objetivo da gente fazer a análise estrutural? É justamente analisar a estrutura de maneira que ela responda, né, ou forneça respostas mais próximas da realidade. Uma coisa é o que eu idealizo no meu projeto, né, quando eu estou lá fazendo a concepção da estrutura, elaborando ali a minha estrutura num software, por exemplo, ou mesmo que seja numa folha de papel, né, imaginando em cima da planta arquitetônica por onde nós vamos passar as vigas, onde eu vou posicionar os pilares, tá? Então, a concepção, que é o primeiro passo, que é definir qual vai ser o arranjo da minha estrutura, né, de cada elemento estrutural. O próximo passo, né, que é um passo intermediário entre a concepção e a análise estrutural, é a determinação do carregamento. Se o carregamento não for determinado adequadamente, isso também pode gerar consequências bastante graves, né? Já falei algumas vezes aqui sobre o caso da passarela Tim Maia. Ali houve uma falha na determinação do carregamento, que gerou uma falha na análise estrutural e que gerou um acidente estrutural. E, infelizmente, com fatalidades, né? Então, é disso que nós estamos tratando hoje aqui, certo? Então, nós vamos ver aqui uma série de detalhes, né, com relação aos cuidados que nós devemos ter com relação à determinação desse carregamento, para depois, a partir disso, conseguirmos fazer o cálculo desse carregamento sobre as lajes, sobre vigas e sobre os pilares, tá certo? Porque se por alguma razão eu me esquecer de fazer incluir um determinado carregamento, isso obviamente vai me dar uma resposta diferente da realidade. Poxa, mas então como é que eu faço para poder saber se eu realmente considerei todos os carregamentos? Bem, a gente como engenheiro estrutural, a gente precisa criar um hábito e uma rotina de fazer memória de cálculo, tá?
fazer as contas de cabeça, direto na calculadora, por mais que a gente seja atencioso, por mais que a gente tenha cuidado, pode fugir algum detalhe da nossa percepção em algum momento, né? Então, se nós anotarmos, ainda que seja numa planilha de Excel, na maioria das vezes, eu acabo fazendo anotações no papel mesmo. Por que isso? Porque depois eu consigo verificar. E esse é um outro aspecto também muito importante, a verificação daquilo que nós estamos fazendo, né? Então, uma vez que eu fiz o levantamento, né, de todo o carregamento, eu verifico. Antes de eu fazer o lançamento, eu checo se eu considerei tudo, se eu não esqueci de nada, e faço essa verificação. É muito importante essa verificação, tá? Porque o próximo passo, ele já é metade do caminho para a síntese do projeto estrutural, tá? Como nós vimos na aula anterior. Então, eu faço a verificação, aplico os carregamentos e faço a análise estrutural. Mas a minha análise estrutural, ela só vai me dar respostas corretas entenda o seguinte, para o software tudo está certo, ainda que você tenha lançado informações erradas. Tá? Quem precisa saber se aquela informação é a informação correta é o engenheiro calculista. Então, ele precisa ter uma percepção do que esperar para uma determinada viga, por exemplo, em função do carregamento que vai ser aplicado. Você vai olhar o diagrama de esforços, força cortante, momento fletor, deformada, né? O diagrama da deformada de uma viga da estrutura, ela fala muito com relação à estrutura. Então, se você previu um apoio simples, 2 apoios simples, então a sua deformada, ela vai ser, você vai ter rotação nos apoios, você vai ter um deslocamento máximo no centro do vão se você tiver uma carga uniformemente distribuída, ok? Mas aí eu preciso ver se determinado pilar não possui uma rigidez maior que acabe provocando um engastamento nessa viga, obviamente não vai haver rotação. Então, esses são detalhes, né, que eu preciso observar e perceber. Não basta simplesmente eu lançar viga, pilares e lajes num programa, aplicar os carregamentos com base nas ferramentas que muitos já têm, isso simplifica bastante a nossa vida. A questão é saber usar. Tá? Não há nenhuma crítica quanto a nenhum software e nem quanto às suas ferramentas que acabam facilitando a nossa vida, e o objetivo é esse mesmo. Agora, é importante que nós saibamos utilizar essas ferramentas de maneira muito criteriosa, tá certo? Bom, como nós já vimos também, né? Vocês já... Vou só dar uma leve passada sobre isso. O que acontece com relação às ações, como nós estamos, com base nas normas que nós estamos trabalhando atualmente, né, nas suas últimas revisões, o método que nós utilizamos para a determinação das ações e das resistências é o método semi-probabilístico. Especificamente no caso das ações, nós consideramos uma probabilidade de 5% dos valores das ações serem superados, certo? A partir daí, são adotados coeficientes de ponderação, fatores de redução e assim por diante, dependendo de cada combinação de cálculo que venha a ser aplicada, certo? Tá? Então, só para nós entendermos, né, dentro dessa densidade de probabilidade que nós temos das cargas, né, do carregamento, de todas as ações serem distribuídas, nós consideramos que
dentro do método semiprobabilístico, apenas 5% de probabilidade do valores, né, superiores, característicos superiores, seria ultrapassado. Tá? Então, ou seja, só relembrando também, não existe estrutura 100% segura, existe uma estrutura que foi dimensionada dentro de uma probabilidade de falha ou de ruína muito pequena, ou seja, uma distância bastante grande que garante essa segurança. Mas nenhuma estrutura está isento ou isenta, né, de chegar à ruína, por N fatores, né? N fatores que nós já sabemos que podem vir a provocar a ruína de uma estrutura. Ok? Bom, entre as ações, basicamente nós temos as ações permanentes e ações variáveis. Aqui já são dados com base na revisão atual da norma 6120, tá certo? Então, o que são pesos permanentes, né? É tudo aquilo que constitui pelo peso próprio, né? Não somente da estrutura, mas de todos os elementos que são fixados definitivamente à estrutura, né? Como instalações, embora instalações ao longo da vida útil da estrutura, ela possa sofrer pequenas alterações, mas nada significativo a ponto de alterar totalmente o carregamento, né? A norma, ela traz alguns detalhes importantes que, por exemplo, alguns carregamentos a gente não tinha base para determinação, né? Era bastante complicado determinar certos carregamentos, principalmente quando se tratava de materiais de armazenagem, né? Os materiais mais simples, usuais na construção, esses nós tínhamos, né? Sempre tivemos os seus dados muito fácil, muito disponíveis, mas alguns deles não. Então, a norma 6120, ela traz aqui na sua tabela 1, né, o peso específico aparente dos materiais de construção, né? Eu pus aqui alguns exemplos. Esses já são valores atualizados de acordo com a última revisão da norma, tá? Alguns não tiveram alteração, outros tiveram alteração, tá? Por exemplo, o bloco de concreto 19 centímetros, ele vai pesar 2,7 toneladas por metro cúbico. Então, o de 14 centímetros, 2,2 toneladas, né? 2.200 quilos por metro cúbico. Então, construir com bloco de concreto é algo bastante a se pensar, porque ele aumenta muito o carregamento, e esse carregamento, obviamente, ele vai ser transmitido para todas, diretamente para as vigas, por exemplo, se a parede que tiver construída sobre essa viga for um bloco de concreto, né? Então, outro detalhe importante é que a gente também conheça quais são os pesos específicos desses materiais usuais na construção, até para que a gente possa fazer uma melhor análise e até, se for o caso, sugerir para o cliente, né? Porque há uma diferença significativa de peso, né? O tijolo furado cerâmico, ele pesa 1.400 quilos por metro cúbico. Então, perceba a diferença de 2.700 para 1.400, é praticamente a metade, né? Quase a metade, tá certo? Então, isso afeta diretamente no resultado da nossa estrutura. Obviamente, nós vamos ter elementos estruturais muito mais pesados, porque a carga é muito maior, né? Somado a outros carregamentos que estão ali atuando nessa estrutura. Ok? Eu relacionei aqui também
as demais tabelas que a norma, eu não exemplifiquei todas, né? Mas eu coloquei aqui as demais tabelas que a norma traz para as cargas permanentes, não só peso específico aparente de materiais de construção, mas ela também traz sobre alvenarias, divisórias e caixilhos, revestimentos de pisos, né, impermeabilizações, telhas. Telhas, na realidade, a gente acaba tendo, no caso de telhas, nós temos os catálogos dos fornecedores e que já trazem essa informação. Telha geralmente é um material onde os fornecedores, os fabricantes também, eles acabam sempre tiveram cuidado de fornecer essas informações, né? Principalmente com relação ao peso próprio e capacidade de carga das telhas, né? Principalmente telhas metálicas, tá? É importante verificar que a telha metálica ela tem uma capacidade de carga, mas é em função do número de apoios da telha e também da distância entre esses apoios. Tá? Então, isso muda a capacidade de carga dessas telhas também. Não é porque é uma telha de aço que ela suporta qualquer peso, tá? Então, e por que eu estou comentando isso? Porque à medida que eu afasto ou aproximo esses apoios, eu aumento também o quê? O número de elementos estruturais da minha cobertura, tá? E isso afeta também nos demais elementos, porque as terças estarão apoiadas sobre uma outra estrutura, que são as tesouras. Tá? Então, tudo isso que nós estamos falando está relacionado à concepção, porque a concepção estrutural não está limitada a laje, vigas e pilares. Quando eu faço a concepção da minha cobertura, né, embora, apesar que cobertura metálica já é mais comum fazer a concepção estrutural. Agora, uma estrutura de madeira para um telhado, né, para uma cobertura, as pessoas não costumam fazer a concepção estrutural. Né? Utiliza-se uma taxa de carregamento por metro quadrado, né? E aí as coisas são montadas meio de acordo com a experiência de quem estiver construindo essa cobertura. Né? Mas é importante que a gente perceba onde essa estrutura vai descarregar o seu carregamento, né? Porque eu preciso prever também na minha forma de cobertura onde a estrutura do telhado vai se apoiar. Eu posso apoiar em qualquer lugar? Eu posso apoiar no meio da viga? Bom, se você previu o carregamento do telhado apoiando no meio da viga, ok. Se você não previu, o ideal é que você verifique novamente. Tá? Então, esses detalhes, né, que geralmente não são considerados na concepção estrutural, né, são detalhes muito importantes, porque cada coisa que eu adiciono, né, cada carregamento que eu adiciono, sem que isso tenha sido previsto inicialmente na minha concepção, depois na determinação do carregamento na análise estrutural, o que isso acontece? Mas o coeficiente de segurança, os coeficientes de ponderação, na verdade nós não trabalhamos com coeficiente de segurança. Não sei se vocês perceberam, nós trabalhamos com coeficiente de ponderação. Né? A ideia do coeficiente de segurança era uma coisa mais antiga dos métodos anteriores. Tá? Então, veja, o que o método semiprobabilístico faz? Ele afasta a minha estrutura de uma probabilidade de ruína. Quando eu acrescento itens ou ações ou carregamentos que eu não previ, o que acontece? Eu aproximo a minha estrutura da probabilidade de ruína. Quanto eu aproximo? Não sei dizer. Teria que analisar caso a caso. Mas você já se aproximou. E se durante a vida útil dessa estrutura
outros fatores vierem a implicar nessa estrutura, acontece que essa estrutura vai se aproximando cada vez mais dessa condição de ruína. Então, é isso que nós precisamos ter em mente, muito claro, como engenheiro calculista, que nós estamos trabalhando, nós precisamos entender a realidade com a qual nós estamos trabalhando, tá? Não é meramente desenvolver uma estrutura com base num programa que já facilita bastante a minha vida. É isso também, mas isso está longe de ser o mais importante. Tá? Então, detalhes que muitas vezes são passados desapercebidos, né? Ou muitas vezes porque a gente não sabe ou não tem aquela noção ainda, mas isso não é justificativa. Então, se eu me proponho a fazer um projeto estrutural, eu preciso investigar tudo o que implica esse projeto. Eu preciso investigar todas as ações, todos os carregamentos que vão atuar naquela minha estrutura. Eu tenho que perguntar para o cliente ou para outro profissional, um arquiteto, por exemplo, que esteja envolvido no projeto. Eu tenho que saber, né, exatamente como que isso funciona, o que você vai pôr aqui, o que você está pensando em fazer nesse espaço, o que vai em cima dessa viga. Eu tenho que saber isso. Tá? Isso não é uma coisa que possa ser desprezada, absolutamente. Então, eu preciso entender isso, ter muito claro isso. Então, são pequenos detalhes, só que são pequenos detalhes somados, né? É o telhado que, puxa, o carpinteiro, ele sabe muito bem como executar, eu não preciso ficar me preocupando em saber como é que ele vai fazer. Sim, o telhado pode até ser, mas aonde ele vai apoiar as tesouras, aonde ele vai apoiar? Quem tem que definir isso é você. Você que tem que dizer para ele, olha, você vai apoiar suas tesouras nesses pontos e vai executar a sua cobertura, seu madeiramento do telhado, ok? Por quê? Porque aí você já previu um carregamento e aplicou naqueles pontos. Então, significa que a sua estrutura está trabalhando o seu modelo estrutural que você desenvolveu, ele está sendo reproduzido na realidade. Então, a resposta da sua estrutura real será a mesma resposta da sua estrutura no seu modelo computacional. É isso que a gente precisa entender, né? Ter isso muito claro, ok? Que aquele modelo computacional que eu desenvolvi, eu tenho que reproduzir exatamente isso na realidade. Eu não posso pensar e nem imaginar que quem vai executar sabe. Pode até saber, mas a responsabilidade sempre vai ser sua. Então, ainda que ele saiba, é você que tem que dizer, faça dessa forma. Não espere e não ache e não pense que ele tem que saber, ele vai fazer certo. Esquece isso. Tá? Você define, você diz como vai ser feito e você, se possível, verifica se foi feito da maneira que você orientou em projeto. Todas as informações têm que constar no projeto, tem que estar escrito, para que depois ninguém alegue ignorância, tá certo? E que você também se resguarde, que é o mais importante, ok? Tudo bem até aí, pessoal? Tá? Então a norma também, maravilha. Então a norma também, ela traz outras tabelas, né? Onde ela fala também sobre enchimentos, ou seja, materiais de enchimento, né? Vai fazer um enchimento numa laje, por exemplo. Então você tem ali alguns materiais que você possa, inclusive entulho, argila expandida, enfim, uma série de peso próprio de materiais para essa finalidade, né? Uma outra coisa interessante também que eu achei é a tabela 8 e 9, né? Isso não tinha na revisão anterior.
Tá? Ela já traz, por exemplo, peso próprio de uma instalação de sprinkler por metro quadrado, né? E também traz uma outra tabela de tubos de aço cheio d'água, né? Ou seja, você vai fazer um dimensionamento de uma estrutura que tem lá uma instalação de uma tubulação para combate a incêndio, por exemplo, né? Tem lá um sistema de sprinkler. Então você já consegue, você não precisa mais ficar correndo, determinando, correndo atrás de informações, determinando de maneira até bastante duvidosa, porque a gente não tem essas informações tão definidas, né, como a gente gostaria. Então a norma ela já traz agora informações que nos facilitam bastante a vida com relação a isso. Tá certo? Aqui, aqui é alguns exemplos, né, de alguns materiais para telhados, impermeabilização de piso, divisória de madeira, caixilhos de ferro, de alumínio. Então, a norma, essa revisão, ela está muito bem detalhada, tem muita informação. Então, eu acredito que essa norma, para nós que estamos trabalhando com cálculo estrutural, essa norma é imprescindível. Tá? Nós temos que ter essa norma e não deixar de consultar norma. A nossa vida como calculista vai ser consultando normas o tempo todo que nós quisermos trabalhar com isso. Essa é a nossa rotina, não tem como ser diferente. Ok? Um outro detalhe interessante também, que ela traz, mas é no anexo A, é o peso específico aparente médio de materiais de armazenagem. Isso também era um problema bastante difícil na norma anterior. Nós não tínhamos essas informações e sempre que você precisava de algo parecido nesse sentido, você tinha que sair buscando essas informações com inúmeras fontes, né, até que se conseguisse. Mas assim mesmo eram informações bastante ainda empíricas, né? Então a tabela 1 aqui da A1, né, do anexo A, ela traz o peso específico aparente de alguns materiais, né, de armazenagem, de materiais de construção, né, vários materiais de construção, não somente brita e areia, materiais combustíveis sólidos, né, carvão vegetal, carvão mineral, né, produtos agrícolas, traz lá peso próprio de estocagem de vegetais, grãos e frutas, né? Bastante interessante isso, né? Produtos industriais diversos, né? Desde estocagem de papel, vidro, borracha, enfim, né? Alguns materiais são usualmente estocados, né? Armazenamento líquido também, né? Pode ser tanto de bebidas quanto de combustíveis, né? Então a norma ela já nessa revisão ela abrangeu aí uma série de carregamentos, né, bastante importantes aí, dando mais tranquilidade para a gente poder trabalhar, tá certo? Bem, e as cargas variáveis, né? As ações permanentes, basicamente isso, né? Nós vimos aqui os pesos específicos de vários materiais, alguns materiais de armazenagem, tá? E a carga permanente é basicamente isso, né? Agora, as ações variáveis, né? Essas ações, elas podem, ou na verdade atuam sobre as estruturas em função do uso. Então, conforme o uso, ela varia, tá? E essas cargas, elas estão definidas também aqui nessa norma 6120, né? Então, podemos ter situações, carregamentos de estacionamentos, né? Salas de aula, tem mobília e pessoas, bibliotecas, né?
estádios de futebol ou estádios esportivos, né? Então, de maneira geral, as cargas verticais, né, variáveis ou acidentais, elas são consideradas atuando no piso das edificações, tá? E geralmente elas são consideradas uniformemente distribuídas, certo? Isso as cargas relacionadas ao uso, tá? Então, veja, a tabela 10, né? Na revisão anterior, nós tínhamos algumas poucas ações variáveis, uma tabela que não dava uma página e meia aproximadamente, né? Hoje nós temos aqui uma série bastante grande de itens, né? Então, se você precisar, por exemplo, de fazer o carregamento, determinar o carregamento em aeroportos de algumas áreas, né? A norma traz sobre arquibancadas, tribunas, áreas técnicas, né? Ou seja, as áreas que são consideradas de utilidades, né? Indústrias, shopping centers, ou até mesmo em hotéis, edifícios comerciais, residenciais, né? Balcões, sacadas, varandas e terraços com acesso a público, sem acesso ao público, tá? A norma também ela traz aqui carregamentos específicos de agências bancárias, é outro detalhe também, né, importante. Bibliotecas nas suas diversas áreas, áreas de leitura, área de estocagem, área de onde estão as prateleiras com os livros, né? Centro de convenções, centros de exposição, né? Centro de convenções, geralmente existe um acúmulo maior de pessoas, né? Um acúmulo maior do público. Centro de exposição tem concentração de pessoas, mas também tem uma concentração dos equipamentos ou dos objetos que estão sendo expostos, né? Cinemas, nesse caso específico, são apenas cinemas, prédios específicos para cinemas. Nesse caso, não inclui cinemas de shopping centers. Tá? O cinema de shopping center ele estará depois inserido no carregamento dos shopping centers. Outro também aqui, carregamento sobre clubes. Aqui eu coloquei apenas os tópicos, né? Isso daqui se abre, por exemplo, de clube, você vai ter lá a área para sauna, a área para isso, para ginástica, enfim, para cada finalidade dentro daquela utilização, né? Coberturas com acesso ao público, sem acesso ao público e assim por diante, né? Cozinhas não residenciais, ou seja, cozinhas industriais ou comerciais. Depósitos de uso geral, tá? Mas aí no caso dos depósitos eu também tenho que pensar no armazenamento, tá? No materiais que serão armazenados, tá certo? Então, o depósito ele acaba ficando vinculado também ao anexo A da norma, porque depende muito do tipo de material que vai ser armazenado nesse depósito, ok? Especificação também dos carregamentos de uso para edifícios residenciais, edifícios comerciais corporativos, né? Edificações industriais, ok? Também escadas e passarelas, escolas e instituições de ensino, estação de passageiros, tá? Forros, garagem, estacionamento. Então, cada um desses itens, eles trazem todo o carregamento que é necessário, que deve ser minimamente considerado na determinação do carregamento, que obviamente depois, na análise estrutural, gera solicitações correspondentes a esses carregamentos, né? Ginásios de esportes, L pontos era um tópico que na revisão anterior não se tinha, então utilizávamos algumas considerações práticas, né?
Hospitais, e aqui, no caso de hospitais, tem que ser observado também cada caso, cada área, porque isso depende dos equipamentos que vão ser utilizados, tá? Área de exame, onde, por exemplo, vai um tomógrafo, é um determinado carregamento. Então, isso vai ser definido em função do peso daquele equipamento, né? Tá certo? Hotéis, instituições penais, também era um tópico que não Professor, constava. Oi, pois não. é, bom, só idealizando aqui, quando a gente constrói um local, que não um hospital, com Hum, ocupações variáveis, né, diversas. sim, sim. Então, vamos supor que vamos fazer assim, no mínimo, né, naquela questão de menor custo, mas dentro da Uhum, segurança e qualidade. Então, é interessante gerar um relatório bem detalhado dizendo, olha, esta sala nunca poderá ser utilizada para colocação de um equipamento X, vamos supor, ela hum, suporta até tal ocupação. Para que no futuro, porque mudança de layout é imprescindível, né? O pessoal é imprevisível, né? sim, Depois que o dono se apodera da edificação, ele, agora eu quero mudar layout, exato. mudar a ocupação. Mas então seria importante criar um relatório bem detalhadinho em relação assim, ó, aqui só vai até isso de ocupação, né? Passou disso, você está totalmente fora da segurança. Poderia basicamente ter esse tipo de documentação? Sim, deveria. Deveríamos. Por exemplo, por uma residência não há necessidade de se fazer isso. Você faz as suas anotações, obviamente, né? E, por exemplo, numa residência, sei lá, um sobrado, qual é o cuidado que eu preciso ter? Bom, se no segundo pavimento eu vou ter uma banheira, num banheiro lá qualquer, numa suíte, seja lá onde for, ou se eu vou ter uma piscina ou alguma coisa que tenha uma carga mais elevada fora do uso normal. É isso que eu preciso atentar. Isso numa residência. Tá? Agora, Ah, no não, isso aí é hospital, curioso. Essa da é, questão da residência é curiosa, porque eu já tive uma colega que já falou para mim uma vez, viajou bem, né, na ideia dela. E se eu fechar, por exemplo, a gente tem a delimitação do box, né? Ela uhum, falou, eu queria fechar aqui com alvenaria e fazer uma banheira. Eu falei, não, não tem como você fazer não, isso assim. não pode, Isso não é dá. muito Não arriscado. pode exato, não pode é porque não dá, não é que é proibido. Você, por exemplo, no banheiro a sobrecarga é 150 quilos por metro quadrado. Uma banheira, ela vai dar aí pelo menos 200, 220, dependendo da banheira, obviamente, da altura e do volume dela, né? Então você vai extrapolar o carregamento e você vai consumir boa parte ou quase todo é, coeficiente de ponderação, né? Então isso, infelizmente, não dá para fazer mesmo. Agora, no caso do hospital, no mesmo andar, vamos dizer assim, você pode ter mais de um uso, várias utilizações. Você pode ter no mesmo andar uma área destinada à enfermaria, que são camas, e um ou outro equipamento mais leve, né? Você pode ter ali uma área administrativa, onde a enfermagem, os médicos ficam, algumas salas de atendimento, né? Consultórios. E logo ao lado você pode ter salas de exames com raio-x, com tomografia, que são equipamentos pesados. Então, nós temos que observar, pegar essa planta do arquitetônico bem definida, saber o que é que está sendo posicionado em cada ambiente, né? E determinar o carregamento de forma correta. E isso que você falou, a gente deve, por exemplo, constar, não fazer uma memória de cálculo necessariamente, mas colocar uma nota no projeto. Qual é o carregamento que está sendo previsto para determinada região daquele pavimento, né? E por que
e o porquê daquele carregamento, né? Usando o exemplo aqui do hospital, determinada região, olha, o carregamento vai ser 1.200 quilos por metro quadrado, correspondente ao quê? Sei lá, máquina de raio-x, um tomógrafo, por exemplo, né? Você especifica. Então, naquela região é para aquela finalidade. Ah, eu quero mudar. Não, não dá. Por quê? O restante do pavimento você pode ter dimensionado com 600 quilos, 700 quilos. Então, de 700 para 1.200 ou de 600 para 1.200 é uma diferença muito grande, né? Então, não dá. Então, é importante até que o cliente, nesse caso, isso eu costumo fazer, né? Depois que eu faço a concepção, determino todos esses carregamentos, defino esses espaços, eu costumo passar para o cliente dar uma analisada e fazer os seus comentários. Porque esse é o momento, se ele quiser mudar de ideia, não, então nesse pavimento você considera 1.200 quilos em tudo. Perfeito. Aí depois, se ele quiser mudar o equipamento de lugar, não tem problema. Tá? Mas por que eu passo para o cliente? Porque uma vez que ele analisou e ele me respondeu, então ele documentou que vai ser daquela forma. Então é basicamente o quê? Eu amarro a responsabilidade, ou eu compartilho a responsabilidade daquela decisão com ele, né? Primeiro que futuramente ele nem vai me cobrar algo, primeiro porque foi ele mesmo que decidiu. Tá? Então é importante também que esse relacionamento, né, do engenheiro calculista com o cliente ou o arquiteto, ele seja mais estreito, né? Nós não somos meros fazedores de projeto, tá? A gente vai desenvolver um projeto para uma finalidade com a melhor qualidade possível. A qualidade está onde? Está onde? Não está só lá na execução de um projeto bonito. Muito pelo contrário, a qualidade está na qualidade, a qualidade do projeto está na qualidade da informação que você utiliza para desenvolver esse projeto. Então, se a informação que você está usando para desenvolver o projeto, ela é clara, objetiva, todos os envolvidos estão cientes, perfeito. Agora, se ela é duvidosa, se não tem informações adequadas, se não possui ali uma garantia de que os outros envolvidos concordem com aquilo ou têm ciência daquilo, aí já é um risco. Aí é exatamente o que você falou, né? Porque a maioria dos clientes, eles não vê a hora, ou o proprietário, não vê a hora de tomar posse da construção para depois fazer o que bem entende. E é justamente por isso. Então, quando a gente traz eles, né, compartilha essa responsabilidade na tomada de decisão, você, ainda que ele faça o que ele queira depois, ele definiu, ele decidiu, e você tenha isso documentado. Não faça nada verbalmente. Manda por e-mail e solicite a resposta por e-mail escrita, para que você tenha documento. Certo? Senão depois você não tem respaldo. Tá? Bacana. Tá certo? Que geralmente obras públicas, isso já vem muito bem definido, né? Eu diria 95%, não é 100%, nada consegue ser 100%, mas obras públicas elas já vêm com as informações bem definidas, né? E obra pública, então, você tem mais ainda reforçar essa atitude, né? Sempre buscar o cliente fazer e compartilhar essa tomada de decisão. Ok? Então, a norma traz aqui também, né? Seguindo em frente, carregamentos em jardins, né? Se eles têm também acesso ou não ao público, lavatórios, lavanderias não residenciais, né? Lojas, centros comerciais e shopping centers. Então, cinema de shopping center está incluso nesse tópico aqui, tá? Museus e galerias de arte, né? Restaurantes, supermercados e vestíbulos. Então, hoje nós temos 34 itens, né, nessa tabela 10, correspondente a
ações variáveis, ou seja, ações decorrentes do uso de cada um desses locais, né? Na revisão anterior da norma, como eu disse, era 1,5 página para uma quantidade um pouco menor do que essa que está apresentada. Então, hoje nós temos bem mais informações, então não há motivo para a gente ignorar determinadas informações. E ainda que eu não tenha, ainda que a norma não tenha determinada informação, você tem a obrigação de procurar saber, por exemplo, o carregamento de determinado material que você esteja utilizando, ainda que seja específico para aquela obra, mas você precisa determinar, tá? Não tem justificativa para isso, ok? Tudo bem? Bom, Tudo certo. Na tabela 11, né, ela também traz aqui o seguinte, no caso de paredes divisórias, quando eu não tenho em projeto a definição exata, né, da posição das paredes, ou seja, eu tenho só um pavimento, né, e principalmente, não sei, aqui não é tão comum, pelo menos aqui eu nunca vi, mas em São Paulo houve um tempo em que era comum você construir um pavimento do apartamento por uma carga de X, e o layout era por conta do proprietário. Então ele comprava, na verdade, sei lá, 200 metros quadrados de laje, e ele construía como ele queria, né? Eu não tenho, pelo menos, informação de que isso ainda seja usual nos dias de hoje. Estou falando isso de 30 anos atrás, né? Então, por exemplo, mas vamos supor que algum caso, né, que você pegue e tenha aí uma situação em que sobre uma laje vão ter paredes, mas ainda não tem definido. Então, você pode definir da seguinte maneira, né? Se o peso próprio da parede acabada, ou seja, né, carga por metro, carga distribuída, 1 metro de parede, ela pesar menos que 1 kN, você considera uma carga adicional ao uso, tá certo? De 0,5 kN por metro quadrado. Tá? Um exemplo, vamos supor que seja um apartamento residencial. O uso normal, 200 kN metro quadrado. Ah, mas eu não sei aonde eu vou pôr determinadas paredes. Bem, dependendo do tipo da parede, o que eu quero dizer com isso? Como ela vai ser construída. Se é bloco de concreto, se é alvenaria de tijolo ou se é bloco cerâmico. Tá? Incluindo os revestimentos, por isso parede, peso próprio acabado. Tá? Se incluindo os revestimentos, tijolo mais revestimento mais argamassa de assentamento, ela ficar com um peso menor ou igual a 1 kN por metro, você acrescenta meio kN por metro quadrado. Então, ao invés de 250, vai passar para 300 kN por metro quadrado. Ou melhor, 3 kN por metro quadrado, né? Seria 300 quilos por metro quadrado naquele pavimento, tá? Mas isso está atrelado a quê? Ao tipo da parede. Tá? Agora, se você vai usar um material onde o metro de parede ele pese entre 1 e 2 kN, você acrescenta 0,75 kN por metro quadrado, ou 75 quilos. Né? Também a possibilidade dela ser mais pesada, entre 2 e 3 quilos por metro, você vai acrescentar 1 kN por metro quadrado. E peso próprio maior do que 3 não é permitido. Tá? Então, uma parede que venha pesar mais que 3 kN por metro não é permitido para essa situação. Aí, então, o que eu teria que fazer? Você teria que saber exatamente a posição dela e fazer a concepção estrutural para essa finalidade específica. Ok?
Um outro detalhe também importante que a norma traz são as forças horizontais em guarda-corpos, né? Geralmente as pessoas utilizam construir os guarda-corpos de maneira normal, aleatória, sem verificar, né, o dimensionamento, não do guarda-corpo, né, mas do carregamento que ele também está transferindo para essa estrutura. Isso basicamente relacionado a quem? Aqui a esse ponto de ancoragem. Então, esse ponto de ancoragem ele tem que ser dimensionado para esse carregamento. Tá? Então, e esse carregamento ele muda, né, dependendo da finalidade também de onde esse guarda-corpo foi instalado. Então, se é uma passarela, né, com acessibilidade apenas para inspeção e manutenção, é uma coisa. Se são áreas privativas, ou seja, um local mais restrito, que eu não tenho acesso ao público, tá? Agora, mesma coisa, coberturas e terraços, sem acesso ao público. Né? Escadas privativas, ou seja, locais mais restritos. É muito importante isso, porque isso vai definir o carregamento que você vai utilizar. Agora, escadas panorâmicas ou com acesso ao público, isso já vai implicar num carregamento diferente, tá certo? Outra situação também, por exemplo, regiões onde tem um fluxo de pessoas, principalmente entrada de terminais rodoviários ou de metrô, entrada e saída, né? Em áreas de acesso ao público, se o guarda-corpo está posicionado paralelo ao fluxo, é uma situação, se ele está posicionado perpendicular ao fluxo, é outra situação. Tá? Por exemplo, áreas de possível acolhimento de multidões, né? O que isso quer dizer? É qualquer local onde existe a possibilidade de uma multidão se acomodar lá. Por exemplo, um shopping center. Você pode ter uma quantidade de pessoas pequena, mas você pode ter uma quantidade muito grande de pessoas. Ou você pode ter um acúmulo de pessoas gerando um acolhimento de multidões. Tá? Um supermercado, enfim, áreas que existam essa possibilidade. Né? No caso de arquibancadas, escadas, rampas e passarelas, né, para locais de eventos esportivos, também as cargas que devem ser previstas para os guarda-corpos, elas são específicas, né? E esse carregamento ele vai ser aplicado a 1,10 m de altura no guarda-corpo, independente da altura do guarda-corpo, mesmo que ele seja um pouco mais alto, tá? Mas essa altura mínima dele é 1,10 m. Okay? Locais também onde tem áreas de estoque, né, incluindo livros e documentos, ou atividades industriais. Tá? Então, ou seja, né, nós vimos aqui anteriormente que ele tem aqui a letra A, a letra B. O que isso quer dizer? Né? A letra A ele compreende todas as áreas com acesso a público, tá, delimitadas por barreiras destinadas ao tráfego de pessoas, ou seja, direcionando esse fluxo. Tá? Isso inclui rampas, passarelas, escadas, tá? Ou seja, qualquer área de acesso, de acesso ao público, né, que for delimitada por qualquer tipo de barreira, com o objetivo de direcionar o fluxo de pessoas. E esse item B são barreiras sujeitas a eventos extremos, como, por exemplo, superlotação, manifestações, tumultos, etc. Tá? Então, recomenda-se considerar uma força horizontal igual, no mínimo, a 5 kN por metro, ou seja, 500 kg por metro, aplicada na mesma forma que as forças da tabela 12. Tá? Ou seja, numa situação como essa, né, áreas possíveis de acolhimento de multidões, por exemplo, shopping center. O guarda-corpo de um shopping center, ele tem que atender a essa condição. Então, eu tenho que
considerar naquele guarda-corpo uma carga de 500 quilos por metro. Essa carga ela é uniformemente distribuída na horizontal ao longo de todo o guarda-corpo. Tá? Então, não apenas o próprio guarda-corpo tem que ser dimensionado para esse carregamento, como os pontos de ancoragem também precisam ser dimensionados para esse carregamento. Aí, né, nós perguntamos, essa revisão é de setembro de 2019. E antes disso? Antes disso, os valores eram menores, né? Então, a partir de agora, esses são os valores que nós temos que adotar para efeito de ações, né, de forças variáveis horizontais. Tudo bem? Então, perceba, né, não sei se vocês perceberam, a quantidade de detalhes somente relacionado ao carregamento da estrutura. A gente tem aquela visão, muitas vezes, um pouco, como é que eu posso dizer assim, não muito clara, né, sobre a questão das ações, porque a gente, no dia a dia de obra, a gente vê apenas o que? Tijolo, argamassa, piso, revestimento, coisas triviais, né? Mas aqui a gente pode observar que os detalhes que nós temos que realmente considerar num projeto estrutural, eles vão muito além daquele trivial do dia a dia. Tá? Então, precisamos ficar bastante atento a isso. Tá? Determinação do carregamento é imprescindível. Tá? Ele precisa ser feito o mais próximo da realidade, o mais correto possível. Tá? Um erro na determinação do carregamento vai inevitavelmente levar a um problema estrutural, né? Não temos dúvida disso, né? A norma também traz as cargas variáveis em coberturas, tá? No item 6.4, tá? No caso de coberturas tensionadas, né, membranas, por exemplo, eu devo considerar no mínimo um carregamento de 0,25 kN metro quadrado. Tá? Isso para coberturas tensionadas. As demais coberturas de outros materiais, né? Telhas metálicas, fibrocimento, telha cerâmica, eu tenho que considerar aqui um carregamento, né? Uma carga variável nessa cobertura de 0,5 vezes alfa, tá? Onde essa carga Q ela deve ser entre 0,25 kN/m² a 0,5 kN/m². Ela vai ficar nesse intervalo, mínimo de 0,25 e o máximo de 0,50. Isso em função de quem? Né? O alfa ele é em função da inclinação dessa cobertura. Inclinações em torno de 1% ou menor que 3%, isso a gente só vai conseguir em coberturas com telha metálica. Tá? Mas um item que está incluso aqui é, por exemplo, uma laje de cobertura, onde eu não tenho um telhado, né? Tá certo? Então, para lajes, né? Acho que nós vimos aqui anteriormente, só retornando aqui rapidinho. A menos que essas lajes aqui, ó, lajes de cobertura, certo? Com acesso ao público e sem acesso ao público. E aqui as coberturas de telhado mesmo. Tá? Então, isso é em função da inclinação. Essa inclinação muito baixa, a gente só deve conseguir com telha metálica, né? Assim mesmo, uma inclinação de 2%, ela é possível de ser conseguida com uma telha chamada telha de aço, né? Chamada telha zipada. Tá? É uma telha que ela é perfilada na obra, né? Uma bobina é perfilada na obra,
Eles erguem a bobina com guindaste, erguem a perfiladeira com outro guindaste e perfila a telha na hora e lança sobre a cobertura. Então ela consegue essa cobertura muito baixa, porque essa cobertura ela pode ter, por exemplo, até 100 metros de comprimento, mas ela vai ter uma telha única, ela não tem emenda, né? Então por isso que ela consegue uma inclinação muito baixa. Num caso desse, né, entre uma inclinação de 1 e 2%, eu devo considerar o alfa de 1, tá? Então, isso é uma coisa importante, porque antigamente, na norma anterior, nós considerávamos apenas 0,25 kN/m² para todas as coberturas, sem distinção, né? Então, nesse caso, por exemplo, se eu for fazer uma cobertura metálica com telha zipada, com uma inclinação em torno de 2%, que é possível, né? Por exemplo, o prédio, o galpão, né, da LG aqui em Taubaté, ele foi construído com telha zipada com 2% de inclinação. Então, hoje, eu teria que considerar como alfa é 1, eu teria que considerar, ao invés de 25, mais 0,5 kN/m², como sobrecarga naquela cobertura. Ok? Isso visando o quê? Quanto menor a cobertura, maior a probabilidade de acúmulo de sujeira e acúmulo de água, né? Qual que é o problema do acúmulo de água? Se algum elemento da estrutura sofrer uma deformação e criar uma espécie de um bolsão, né, onde vem acumular água, né, uma depressão que vem acumular água nessa cobertura, o peso dessa água ele vai ser somado ao peso próprio da estrutura. Então é uma sobrecarga. Tá? Então essa é das razões. Aqui não é, essa sobrecarga não está contabilizando peso próprio de uma pessoa que vai subir a cobertura para fazer manutenção. Então, aonde é que eu considero o peso próprio de uma pessoa que sobe nessa cobertura para fazer manutenção? Na terça. Ele tem que andar sobre a terça, ou ter uma passarela sobre essa cobertura. Tá? Se a cobertura não tem essa passarela, esse peso próprio de manutenção, ele é considerado sobre a terça. A telha, ela tem uma certa capacidade de carga, né? Isso depende do afastamento entre os apoios, tá certo? Que pode chegar até 150, 200 quilos por metro quadrado. Isso a resistência da telha, né? Mas isso também tem que ser verificado para cada tipo de telha, para cada tipo de aço. Estou falando de telha metálica aqui, tá certo? E para cada espessura de telha também. Então, são muitos aspectos que a gente precisa observar, tá? Tudo bem? E se for maior do que 3%, é 0,5 e aí fica o valor, ele acaba ficando fixado em 0,25 kN/m², né? 0,50 vezes 0,5 é 0,25. Tá? Aqui um detalhe, pessoal, aqui na realidade é entre 2% e 3%. Né? Aqui saiu digitado errado aqui. Tá? Tudo bem? Então ficaria 2 menos 0,5 de, né? Se for 2%, né? 2% vezes 0,5 dá 1. 2 menos 1, 1. Então o alfa continua sendo 1 para 2%. Se for 3%, meio vezes 3, 1,5. 2 menos 1,5, meio. Meio vezes meio, 0,25. Ok? E aí o intervalo é a inclinação que for. Mas essa inclinação ela é muito baixa. Então, por exemplo, telha de de cimento, telha cimentícia, impossível trabalhar nessa inclinação. A inclinação ideal dela é 18%. E telha cerâmica é de 33% para cima. Tá certo? Tudo bem? Ficou claro? Alguma dúvida? Alguma pergunta?
Só voltando, essa cobertura tensionada seria. Ah, não, você explicou. A tensionada é que ela Membrana. é. Ah, tá, tensionada mesmo. Entendi. Tá, você É exato. coloca. Coloca Não é de pontos. proteção. É, Ah, é isso que você ia eu perguntar? imaginei de alguma coisa assim de você apoiar os pontos dela e ir esticando, puxando com algum tipo de mecanismo, e aí vai dando É isso tensão mesmo. lá. Mas é isso mesmo. Ah, tá. É quando... Mas é membrana, né? E ela é constituída de qual material? São lonas, na verdade. Ah, Sabe tá. essas lonas? Ah, Sabe essas lona. coberturas de estacionamento? Que Sei, são sei. que parece um tecido? Aquilo é Uhum. uma cobertura tensionada. Ah, entendi. Tá certo. Beleza. Obrigado. Tudo bem? Tudo certo. Obrigado. Na verdade, essas coberturas, elas são flexíveis, tá? Ela é formada basicamente por tecidos ou algum filme sintético, lona, telas, tá certo? Então em função desse material, tá? Então chama de coberturas tensionadas porque esses materiais, né, por exemplo, tecidos ou lonas, eles são tensionados, eles são esticados através de cabo. É o mesmo conceito dessas coberturas de estacionamento que tem aquela cobertura que é um tecido, né? É um filme, ali é uma tela sintética, na verdade, né? Não sei exatamente a especificação daquele material, mas vocês sabem qual que eu estou me Ah, referindo, não. né? Agora e também faz sentido a sobrecarga dela ser menor, porque basicamente ela é formato de cúpula, né? Não sei, vamos dizer assim. Ou seja, o acúmulo de água ali é bem difícil, né? Pela inclinação que ela Então, forma. mas o tecido absorve água. Ela pode não acumular água, mas o tecido absorve água. Ah, e Ele agrega peso. absorve umidade, então isso aumenta o peso dele. É que nem a telha Ah, entendi. cerâmica. A telha cerâmica escoa, mas ela absorve umidade. Entendeu? Ah, entendi. Entendi. Então é isso. E aqui eu relacionei os outros tópicos, né? Que a norma traz. Ele vai falar também sobre ações na construção, né? Aqui é onde ele vai trazer, por exemplo, áreas de estoque, ou de manuseio de materiais, né? Isso inclusive nos andares, não apenas no canteiro, né? Manuseio de pallets, né? Ou estocagem de pallets também, não só no canteiro, mas também nos andares, certo? Ele prevê também nesse item aqui áreas que estão sujeitas a tráfego de caminhões, empilhadeiras ou qualquer outro tipo de veículo, tá? Também reações de apoio para fixação de elevadores, gruas, guinchos, guindastes, mastros, principalmente gruas, né? E guinchos que são fixados nas estruturas para içamento de materiais, né? Principalmente em edifícios altos, né? Tá certo? Também prevê aqui ações aplicadas por contenção, né? Isso devido à desprotensão de partes dos tirantes ou algum outro motivo, ok? Reação de apoio de andaimes, né? Uma coisa que a gente nunca leva em consideração, a gente simplesmente monta andaime e ponto final. Plataformas de trabalho, claro, se você monta um andaime de 1 metro, 2 metros, é uma coisa, né? Mas se você precisa montar um andaime numa fachada, isso muda completamente de figura, né? Muda completamente de figura. Plataforma de trabalho, isso simplesmente apoiado, isso, ou até mesmo suspenso ou em balanço, né? Essa plataforma de trabalho pode ser também considerado balancins, que ficam os balancins fachadeiros.
né? Reação de apoio também naquelas bandejas de proteção, né? Que são colocadas nos edifícios, durante a construção de edifícios altos, né? O objetivo mesmo de evitar a queda de materiais nos andares inferiores ou até mesmo no térreo, né? Evitar o risco de acidentes, né? Ok? Também considera-se aqui linhas de vida, dispositivos de segurança, né? Então, ou seja, nesse item 6.5, ações na construção civil, ele não traz esses valores dessas ações que eu mencionei. Ele cita ações que nós temos que considerar. Mas eu não sei qual é a reação de apoio no andaime. Então, eu preciso saber quanto pesa o andaime, que tipo de equipamento, que tipo de trabalho vai ser executado nesse andaime e quais são os pontos de fixação de apoio, né, desse andaime. Aí eu calculo esse carregamento e determino as reações de apoio. Tá certo? Então, aqui nesse item, ele não traz os valores desses itens que eu mencionei, mas ele alerta que devem ser considerados, tá certo? E podem ter aqui uma ação significativa durante a fase de construção da obra e que, até onde eu conheço, pelo menos, não vejo que isso tenha sido considerado nos projetos de estrutura, né? Tudo fica por conta da sobrecarga, tudo fica por conta da resistência dos materiais, né? Tá certo? Outro item também é ações provocadas por veículos, né? Isso em garagens ou qualquer outra área de circulação, e também empilhadeiras e mini carregadeiras, né? O item aqui, ele traz, né? No item 6.6, ele traz uma tabela 13, que são ações em garagens e demais áreas de circulação de veículos. E aqui, dependendo da categoria, que vai de 1 até 5, tá? Ele define qual é a carga, a sobrecarga na laje ou no pavimento, em função dessa categoria, que também está relacionada ao peso bruto do veículo. Tá? Também ele verifica aqui cargas concentradas, forças horizontais, tá, de impacto, ok? Disposição também de pilares, impacto em pilares. Traz também Professor, Oi, pois não. então, que nem esse tópico aqui é de forças horizontais, né? Quando se fala da garagem, que você falou de veículo, essa força, ela é calculada dinâmica ou ela é estática? Ela é dinâmica. Na verdade, a gente considera, né, a gente considera como um carregamento estático. A gente acaba fazendo a simplificação, é a mesma coisa que o trem tipo de um veículo qualquer, né, numa ponte. A carga é dinâmica, a carga ela tem uma variação ao longo do seu comprimento. Só que nós determinamos os esforços solicitantes para determinados pontos. Então, nós simplificamos esse carregamento, considerando ele como estático, naquele ponto, né? Buscando exatamente o que? O ponto de máximo, né? Aqui não são só forças horizontais, né? Existem as forças horizontais também, no caso dos veículos. Por exemplo, a força de impacto num pilar é uma força horizontal, né? Então, o veículo, ele, na verdade, ele tem... Eu tenho que prever, no caso de veículos, uma ação, cargas concentradas verticais, que estão sendo transmitidas pelas rodas, para o pavimento, e também as forças horizontais, tá? Relacionada ao impacto e também determinada altura em função do tipo de
de veículo que esteja sendo utilizado naquele local. Ok? Ok. Eu vou até mudar esse título aqui, porque ele pode gerar alguma confusão. Não é somente ações variáveis, forças variáveis horizontais, não. Né? Ele vai atender, na verdade, horizontais e também verticais. Né? Ele vai... Nesse item também ele fala que traz a tabela de empilhadeiras, mini empilhadeiras, né, do carregamento, isso também é bacana. Anteriormente a gente tinha que sair buscando catálogo de empilhadeira para saber qual o carregamento utilizar, a distância de eixo, de roda. Então, agora ele já traz o trem tipo de algumas empilhadeiras, né? De algumas classes de empilhadeira. A norma ela classificou em 6 classes, né? Em função da tara dessa empilhadeira, ou seja, do peso total dela. E também em função da carga de elevação. Outro item também são os L-pontos, né? Que também são classificados em 5 categorias em função do peso bruto total, né? Ou seja, a categoria dos helicópteros, né? Para projeto de heliponto. Então, em função da categoria desse helicóptero, que está relacionado ao seu peso bruto total, ele define essas 5 categorias, ok? E também na norma, ela traz aqui a distância entre as rodas ou do esqui, porque depende do tipo de helicóptero, ele pode ter rodas ou ele pode ter o esqui, né? Que são aquelas barras utilizadas para o pouso do helicóptero, né? Fazer o contato com o solo, ok? Cargas em fábricas e armazéns, né? São carregamentos utilizados para essa finalidade, né? Para essa finalidade de uso, levando-se em consideração o tipo, por exemplo, se for armazém, tem que levar em consideração o tipo de material que vai ser armazenado, e aí nos remete lá para o anexo A, né, da norma, que depende do tipo de material, tá certo? E o peso específico de materiais de armazenagem, né, tem o anexo A, que nós já vimos, tá certo, na norma, mas ela faz uma observação aqui, que, por exemplo, a norma, ela não, se determinado material, né, você não tem esse peso próprio, o peso específico desse material de armazenagem, e você não tem também como fazer uma determinação experimental de maneira que seja rigorosa, né? Você tem que fazer um experimento que represente a realidade, tá certo? Ela recomenda aqui o uso de outras 2 normas internacionais. O Eurocode 1 na parte 4, que vai falar sobre silos e tanques, e a norma AS 3774, né, que também fala de carregamentos em containers, né? Materiais sólidos em containers. Okay? Container não necessariamente... É que container, para eles, é qualquer recipiente que armazene um determinado material. E para nós aqui no Brasil, um container é vamos dizer assim, aquela caixa metálica grande, né? Então, um cilindro é um container, um vaso de pressão é um container, tá? Só para entendermos melhor aí, tá certo? Um outro aspecto também que a norma traz são ações para pisos e pavimentos de galpões, depósitos e centros de distribuição, né? Isso também era um detalhe que não tínhamos isso anteriormente, né? Então, em função do uso, se ele é comercial, industrial ou apenas para logística, né? Ou seja, um galpão não é necessariamente de armazenagem, né? Ele recebe o material apenas o tempo necessário para que ele seja despachado, né? Então, isso é em função da carga uniforme distribuída no piso, né?
comercial em torno de 10 kN/m², industrial 20 kN/m² e logística 40 kN/m². Isso para carga distribuída. Mas eu também preciso considerar aqui uma carga concentrada, tá? Essa carga concentrada, ela considera apenas a movimentação de equipamentos no piso. Ela não leva em conta, por exemplo, reação de apoio de mezaninos e de qualquer outra construção que exista nesse galpão. Tá certo? Tudo bem? Tranquilo. Então, joia. Tá. Prevê também aqui cargas características, né, que são nominais para áreas onde possuam porta-pallets, né? Isso está dividido entre salão de vendas, depósitos, centros de distribuição. E aí tem aqui a carga uniformemente distribuída para cada condição dessa. Tá? Eu não sei se vocês têm, até nem perguntei, vocês têm essa revisão mais atual da norma ou não? Eu tenho, professor. Agora eu não sei se o restante tem. Eu não tenho ainda não. Tá, eu vou disponibilizar também para vocês o arquivo dessa norma atualizada, tá bom? Aí para todos vocês. Opa, obrigado. Porque aí muita coisa do que eu estou falando aqui, lá Obrigado. tem muito mais detalhes, né? E aí isso é importante que vocês tenham. É muito importante que todos vocês tenham acesso a essa norma, tá? A norma também prevê aqui outras ações variáveis, né? Que não estão especificadas nessa norma, né? Detalhadamente em cada um desses itens, mas que possam se enquadrar dentro do escopo da norma. Então, eu preciso definir esses valores, né? E como que eu defino isso? Fazendo um estudo específico. Tá? E como que eu vou fazer isso? Vou usar novamente lá o exemplo da passarela Tim Maia. Então, se eu vou construir, né, por exemplo, aquela obra, eu tinha que ter verificado, feito estudos minuciosos para determinar os carregamentos, as ações que poderiam incidir sobre aquela estrutura. Tá? Não existe justificativa para que isso não seja feito. Certo? Então, mesmo que eu utilize normas estrangeiras, tá? O que não é proibido, tá certo? Mas os seus valores devem ser validados, tá certo? De acordo com cada situação particular. Então, a gente precisa ter muito cuidado na utilização das normas, entender isso de maneira correta, para que a gente possa aplicar também de forma correta, tá? Não é o nosso caso aqui, mas, por exemplo, o acúmulo de neve e granizo, né? Pelo menos aqui no Brasil nós não temos essa ocorrência, né? Então, mas se porventura você for fazer um projeto em outro país que tenha essas condições, você precisa se adequar também àquela condição. Tá? Aqui a gente está tratando todo esse assunto voltado apenas para a nossa realidade no Brasil. Mas, por alguma razão qualquer, você pode algum dia prestar serviço para uma empresa estrangeira. E aí você precisa checar quais são as normas vigentes naquela região, o que existe, o que não existe, em termos de ações, né? E determinar tudo corretamente. Então, o que eu estou falando aqui para a nossa realidade vale para qualquer lugar nesse planeta. Tá? Então,
É importante a gente pensar isso, né? Um mundo cada vez mais globalizado, nada impede que, em um dado momento, alguém seja consultado para executar um projeto em outro país, tá? Então, fiquemos atentos a isso. Isso vale para qualquer projeto estrutural que você vai executar em qualquer lugar, tá? Não somente aqui, ok? E um outro item, basicamente o último item aqui, falando de carregamentos, né? Mas esse item aqui, eu quero falar com vocês um pouco daqui a pouco. Nós já são 10 horas, vamos fazer um pequeno intervalo agora, e aí a gente vai entrar nesse assunto aqui, que é o multiplicador, na verdade, ou seja, ele fala sobre a redução de cargas variáveis. Tá? A norma, ela permite que seja feita uma redução de cargas variáveis na determinação dos esforços solicitantes. Isso para os pilares, tá certo? E fundações. Quando você tem uma certa repetição, né, de uso, isso em função do uso, em função também da área dos pavimentos, né, isso para edifícios de múltiplos andares. Tá? Então, o valor dessa carga variável de uso, ele pode, a norma permite você multiplicar por um coeficiente alfa n, tá certo? De acordo com essa tabelinha que está aí, eu já vou falar sobre ela, tá? Então, essa redução, e importante, né? Essa redução, ela deve ser registrada nos documentos do projeto. Então, se você utilizar desse artifício para reduzir as cargas variáveis nos pilares de um determinado projeto, você precisa registrar isso, tá? De preferência no próprio projeto, mas tenha uma memória de cálculo, poucos são os clientes que pedem, mas é importante que você tenha registro do que você fez, como que você determinou o carregamento, porque daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, se você precisar, você consegue rastrear essas informações. Tá? Isso vale para tudo, não somente nesse caso aqui. Mas já estou usando essa observação que a norma faz para, né, a gente também chamar atenção para essa questão de memória de cálculo. Tá? Então, em memória de cálculo, pessoal, ele é um produto à parte. Não é porque você fez o cálculo estrutural que a memória de cálculo tem que ser fornecida gratuitamente. Tá? A memória de cálculo, ele é um produto à parte do projeto. Tá? Geralmente, eu pelo menos cobro 25% do valor do projeto. Então, se o projeto custou R$1.000, a memória de cálculo vai custar R$250. Estou dando um exemplo aqui, tá certo? É importante também vocês saberem disso, porque isso demanda tempo, é um trabalho, porque não existe um botão em nenhum lugar do programa que você aperta e a memória de cálculo saia pronta. Né? Ele apenas fornece relatórios. Você monta essa memória de cálculo. Tudo bem? Entendido? Tranquilo. Tranquilo? Tranquilo até aqui, pessoal? Vamos fazer um intervalo então agora? 15 minutinhos? Tomar uma água, tomar mais um café. Eu vou parar a gravação aqui, depois eu retomo.